Olá, gente, tudo bem? Vim aqui para fazer com vocês hoje mais um módulo do grupo número 3, que tem como título aí Contrastes da Industrialização na América, tá bom? Se você quiser me acompanhar, eu vou fazer hoje com vocês a partir da página 221. O texto, ele faz algumas voltas nos conteúdos anteriores que a gente já estudou desde o sexto ano. Um deles é a respeito da Revolução Industrial. Ele diz assim, ó, não é possível você compreender o processo de industrialização na América se você não entender o processo da Revolução Industrial. Então, o que foi essa Revolução Industrial? A gente lembra que a Revolução Industrial foi o início do uso das máquinas no processo produtivo. Começou aí, sobretudo, na Inglaterra no século XVIII, com o advento do carvão mineral. Depois se espalha para outros países, como Brasil, Estados Unidos e outros países, inclusive da Europa, a partir do século XIX. E aí, na segunda metade do século XX, a indústria já invadiu aí todos os continentes. A gente sabe que o processo de industrialização não aconteceu de igual forma para todos os países e continentes. No caso da América, a principal característica é que esse processo ele aconteceu de forma tardia, porém acelerada, com destaque aí para os Estados Unidos da América, tá? Outro tópico que o texto menciona é que o setor terciário, que é aquele que vai englobar prestação de serviço e também prestação de serviços e as áreas que englobam aí o comércio, tá bom? Então vai ser o setor terciário no continente americano é o que vai ter maior destaque e é o que vai ter maior representatividade também no PIB. Depois ele caracteriza assim de uma forma bem rápida como se deu o processo de industrialização nas três partes da América. E ele começa falando, olha, na América do Norte o processo ele foi com uma alta dinâmica na prestação de serviços, teve uma boa industrialização e isso se deve sobretudo ao desenvolvimento dos Estados Unidos e Canadá. E ele diz assim, em relação à matéria-prima, eles são dependentes. A gente já estudou também sobre isso, tá? Países desenvolvidos, eles compram a matéria-prima e exportam o produto finalizado. Então, eles precisam da matéria-prima para poder ativar bem as indústrias. Em relação à América Central, o texto vai dizer o seguinte, olha, essa parte da América vai se apoiar no setor de serviços, porém com uma relativa participação no setor primário. Lembre-se, países subdesenvolvidos, a base da economia é a agricultura, extrativismo, mineração, tá bom? Então lembre-se disso. Então, América Central e América do Sul, a base da economia está no setor primário. Porém, quando ele fala de América Central, ele faz uma ressalva. Olha, mas não se esqueça, o processo de industrialização desta parte foi um processo e é altamente frágil e dependente, ok? Em relação à América do Sul, ele diz assim, olha, segue uma tendência do continente, mas houveram aí alguns países que conseguiram um processo de encaminhamento para o desenvolvimento, são os países emergentes. Nessa característica entre o Brasil, Chile, Argentina, México e etc. Por quê? A base econômica é o agronegócio, porém, esses países conseguiram atrair indústrias e acabaram aí também exercendo essa atividade industrial de uma forma representativa e importante. O texto, então, vai agora mencionar o comportamento das indústrias nos principais países que compõem aí o continente americano. E ele começa dizendo assim, olha, quando você olhar para a América do Norte, você tem que considerar que é uma industrialização altamente diversificada, dinâmica e com alta tecnologia. E essa tecnologia é de ponta, é tudo que tem agora de top do mercado, ok? Então eles fazem um alto investimento na base tecnológica. Ele vai dizer assim, olha, se a gente olhar, por exemplo, para o Canadá, 27% do PIB do Canadá, quase aí um terço, né, de tudo aquilo que é produzido e comercializado dentro do Canadá, se deve sobretudo ao processo industrial. Então, a indústria é muito importante. E essa indústria, ela vai aí se acumular sobretudo no Sudeste.
devido à condição climática, né, porque o clima é um pouco mais ameno, e também pelo seu parceiro ali de fronteira, que são os Estados Unidos da América. As áreas manufatura é tudo aquilo que eu preciso de homem e de máquina. A gente sabe que hoje, né, nas indústrias de ponta, eu tenho uma maior quantidade de máquinas do que homem, mas o homem se faz muito importante, principalmente na questão da operação, né? Como que ele vai operar a máquina e como que essa máquina vai funcionar. Em relação aos Estados Unidos, ele vai dizer assim, olha, foi uma industrialização inicialmente voltada para atender o mercado interno. É uma indústria extremamente forte e está ligada sobretudo à siderúrgica, petroquímica e também à automobilística. A área de atuação é norte dos Estados Unidos e também a região nordeste, são as que mais se destacam no país. Em relação ao México, ele vai dizer assim, o México nasce subdesenvolvido e a partir do momento que o México entra no bloco econômico dos Estados Unidos e Canadá, que no caso é o USMCA ou NAFTA, antigo NAFTA, o México começa então a fazer um alto investimento nas indústrias, em especial maquiladoras. E aí o que a maquiladora faz? Ela monta peças. Então, por exemplo, os Estados Unidos traz as peças do carro toda separada, entra no México, o México monta e depois devolve pronto, ou parte da peça ou o carro pronto. Então, esse processo fez com que o México atraísse as indústrias para dentro do seu país, isso gerou emprego e acabou tirando o México aí da linha de pobreza. Então, hoje o México é considerado um país emergente, ok? Em relação à indústria da América Central, o texto vai fazer algumas ressalvas. Ele vai dizer assim, olha, altamente dependente, principalmente de mercadorias tecnológicas, já que os países são subdesenvolvidos. Então, a indústria é extremamente fraca e voltada para atender o mercado consumidor. Por exemplo, eu preciso de camiseta, então vamos fazer camiseta. Eu preciso de caneta, então vamos fazer caneta. Então, as indústrias estão voltadas para atender o mercado consumidor. O texto menciona aí como um dos principais países da América Central no quesito indústria, a Nicarágua, e ele vai dar algumas características. Ele vai dizer assim, olha, porque a Nicarágua tem presença de portos, tem uma formação de zona franca, que é áreas industriais. A nossa mais famosa aqui no Brasil é a Zona Franca de Manaus, mas existem outras espalhadas pelo país também, e o estabelecimento de indústrias de montagem. Então, isso fez com que a Nicarágua se destacasse em relação aos demais países. Em relação à América do Sul, o texto vai dizer assim, vai na mesma pegada, industrialização tardia, porém acelerada, era uma indústria de substituição de importação. O que é isso, Patrícia? Eu comprava régua, não é? Eu comprava régua, sei lá, dos Estados Unidos, por exemplo. E agora eu começo a fabricar a régua, então eu não preciso mais comprar de outro país. Então eu substituí a importação pela industrialização interna, ok? Então as primeiras indústrias, elas nascem assim, para substituir aquilo que eu comprava de outros países. Bom, o texto fala assim, com isso, alguns países fizeram um alto investimento no seu parque industrial. Isso fez com que aumentasse a dívida externa. Se a gente falar, por exemplo, do contexto brasileiro, a nossa dívida é impagável. Todos os anos a gente paga apenas o juro da dívida, ok? Ele vai dizer assim, nesse contexto se destacam Brasil, Argentina, Chile e Colômbia. O parque industrial brasileiro é o maior, é o mais estruturado, mais tecnológico, e eu faço uma ressalva. Não é porque o nosso investimento foi próprio, tá? É porque a gente abriu para a entrada de multinacionais. Então, é por isso que a gente tem essa diversidade aí toda. Ele vai dizer áreas de atuação, produção de alimentos, siderúrgica, petroquímica, a naval, de aeronaves, por exemplo, a FAB. Eu tenho aí automobilística, produção de carros e também de bens de consumo duráveis, que são os eletrodomésticos. Entra, por exemplo, TV, computador, celular, aqueles equipamentos que duram aí em torno de 5 a 10 anos, tá bom? Então, essa é a base do nosso processo industrial.
Ele vai fazer uma ressalva para o Chile. Ele vai dizer assim, em relação ao Chile, a base econômica dele está voltada sobretudo à indústria da mineração e também à questão da pesca, já que eles têm um litoral muito grande ali do Oceano Pacífico. Então, quando eu falo da questão da mineração, tem um filme que abordou muito bem isso, que foi Os 33. Conta a história de um acidente em uma mineração, em uma mineradora, onde ali toda a área de mineração ela cedeu e acabou soterrando aí mais de 33 homens, e o resgate foi transmitido aí ao vivo para o mundo todo. E essa história foi verídica e acabou virando um filme, então eu aconselho que vocês assistam, tá? Por hoje é só. Vou deixar lá uma tarefinha na descrição e qualquer dúvida pode deixar no chat. Beijo, até a próxima.